Pessoal, muito boa noite. Estamos aqui reunidos novamente nos estúdios da Vila Madalena. E o tema de hoje é um tema que interessa a muita gente. E vamos falar de justiça. E começar com a provocação: o que é justiça para cada um de vocês que nos assiste? E eu começaria, para tentar ajudar um pouco a nortear o que é um conceito de justiça, como só poderia ser com Platão. Há 2.500 anos já falava de justiça. E Platão falava de justiça, e eu trago uma história de Platão, que é o Anel de Giges. Não sei quem daqui conhece o Anel de Giges. Giges era um pastor e ele estava... Minha vizinha também. Minha vizinha, Giges. Essa é a cara de cultura, é tudo na vida. E Giges era um pastor e ele estava com o seu rebanho de ovelhas, até que num dia estava uma tempestade muito forte, trovoadas, e abriu-se uma fenda no meio do lugar que Giges passava. E ele, ficando muito encantado com aquilo, ele olhou para o meio da fenda e encontrou um cadáver de um homem. A estatura era maior do que um homem normal, devia ter lá seus 2,5 metros, 3 metros, e ele tinha um anel. E Giges chegou perto desse cadáver e tirou o anel desse cadáver. E aí ele, brincando com esse anel, ele chegou junto, discutindo com os demais pastores da época dele, e ele percebeu, na medida que ele colocava o anel, as pessoas tiveram a sensação que ele saiu do lugar e começaram a falar dele. Na medida que ele tirava o anel, ele voltava para a cena e voltava para o convívio das pessoas. E esse era o anel da invisibilidade. Então Giges percebeu que a partir do anel ele tinha a capacidade de ficar invisível. E Giges sempre foi um homem extremamente correto, extremamente de valores muito, digamos, justos, né, virtuosos. E ele percebeu que com o anel ele poderia fazer coisas e não ser visto. Então ele colocou o anel, seduziu a mulher do soberano da época e tirou o soberano da época do trono com esse critério da invisibilidade. E aí, a moral da história que eu gostaria de trazer para todo mundo aqui, que eu acho que Platão quis dizer com essa história, é preciso que as pessoas vejam. Ou seja, é preciso que haja um aparato legal para que o critério de justiça prevaleça, ou a justiça é muito mais do que a lei? Então essa é um pouco da reflexão que eu traria para começar a nortear a nossa discussão. A virtude moral da justiça, ela é soberana, ou é preciso que as pessoas vejam o que você está fazendo para que a justiça impere? Ah, uau. Brincadeiras à parte, né? Tem a música do Jota Quest, Capital Inicial. Fala o que você faz quando ninguém estiver fazendo, né? É mais ou menos por aí. Mas só que aqui, fazendo um paralelo com o que você tá dizendo, parte de uma suposição de que você precisa de uma norma que seja conhecida, né? Para que você possa ter uma noção dessa de justiça. Aí o que me faz pensar é que, será que para a gente discutir sobre justiça e sobre virtude moral, isso sempre vai fazer sentido quando você tem dois indivíduos. Só vai fazer sentido a partir do momento que você tem alguém como referencial, alguém como interlocutor. Porque se você existisse por si só, não existiria uma norma moral, né? A norma moral só é algo que faz sentido para duas pessoas. Agora, não sei, cara, é uma provocação muito, muito intensa, assim, sobre a virtude moral da justiça. Você diz assim, então, só para ver se eu entendi o seu ponto, é muito mais no convívio que existe a possibilidade de haver ou não justiça. Né? Tem que existir uma troca para você conseguir entender se há ou não essa possibilidade de justiça ou não. Porque eu acho que é uma questão criada coletivamente, ela é criada a partir de entendimento de indivíduos, né? Indivíduos conversando, eles entendem sobre o que seria uma norma social adequada, e a partir disso, isso norteia a questão de justiça. Eu acho que para a gente falar que alguma coisa é justa ou não é justa, a meu ver, parece depender de um acordo entre indivíduos. Um acordo que pode ser um acordo explícito ou um acordo que pode ser um acordo implícito. Né?
E aí essas normas existem nas nossas sociedades há muito tempo, as normas elas vão se atualizando, as normas elas só existem porque os indivíduos atualizam essas normas, né? E a gente tem a tendência, né? A nossa sociedade hoje escreve essas normas, né? Como um código de justiça, né? Acho que uma coisa engraçada é que, a depender de cada indivíduo que está passando pela relação, né? Ali pelo convívio, e aí entrando nessa seara se vai haver justiça ou não, cada um que passa tem a sua interpretação, se está sendo justo ou não, né? Se eu estou dentro de um ambiente que é justo ou num ambiente que é injusto. Então, de repente, uma mesma cena pode ser interpretada por uma pessoa. De um lado, pode ser vista como justa e do outro lado como injusta ou justa também, né? Os dois podem chegar num consenso de que aquilo é justo. Mas é engraçado como realmente não precisa haver não precisa ter uma clareza de que é ou não é justo. Ele pode ser justo para uma pessoa e pode ser injusto para outra, né? E aí eu acho que entra um pouco na parte cognitiva. Cada pessoa vai ter o seu modelo de vida, vai ter suas experiências de vida, vão ter suas bagagens morais, intelectuais, de cultura familiar e tal. Eu acho que isso tudo vai criar uma bagagem para entender se naquele momento aquilo é justo ou se aquilo é injusto. Talvez a provocação que essa história remeta é um pouco anterior a essa ideia de justiça enquanto norma que a gente tem hoje. Porque o que eu acho que ele quis sinalizar com esse mito é que será que é preciso as pessoas terem algo externo a elas para decidir o que é justo e o que não é justo? Giges, para ter tomado a decisão de seduzir a mulher do rei, do soberano da época e tirar ele do trono, ele precisou estar invisível para fazer isso. E o fato de precisar estar invisível para fazer isso quer dizer, eu precisei que ninguém estivesse externamente me avaliando, porque até então, enquanto ele não tinha encontrado esse anel, ele agia de acordo com os preceitos da época. Então, o que o Platão quis dizer com isso? Que talvez seja muito relevante para a discussão nossa. Será que o critério de justiça ele não é anterior às normas, às discussões, às convenções? Ou que não seja anterior, ele não extrapola esse conceito? Porque muitas vezes a gente acha que o que é justo é o que é acordado. Uhum. É interessante. E é uma discussão que ela vem sendo, né? Você traz lá da filosofia Platão, mas é uma discussão que ela vem constantemente sendo discutida. E aí, quando você falou, o Bidóia trouxe a questão do capital inicial. Você tá danado. E eu já fiquei pensando no Harry Potter, né? que eu sou muito fã. Que lá tem também um elemento que é o da capa da invisibilidade. E aí eu fiquei... Ele tá no mesmo padrão da sua vizinha? A Giges, Harry Potter, vocês estão vendo. Então como é que eu vou ter que falar? Porque o anel da invisibilidade nada mais é do que o anel lá do Tolkien. Do Tolkien. O Tolkien abdicou, ele já pegou toda a história de Platão. Os caras referenciam tudo, né? E Neve Royal eu saquei, né? Mas eu fiquei preocupado, confesso, porque sempre quando me perguntam se eu quiser, assim, se eu fosse escolher um superpoder, eu sempre falei que eu queria invisibilidade. Acho que eu tô querendo fugir do que a gente estabelece como justiça. É verdade, eu fiquei agora na dúvida se de fato isso não vem antes desse aparato sistêmico, social. Esse aparato social, normativo, né? Mas deixa eu perguntar, será que isso é questão de justiça ou seria alguma coisa mais relacionada com, sei lá, moral e ética? Sabe? Porque, tipo, eu não sei o quanto... Não sei mesmo, tá? Tô jogando mesmo. Eu não sei o quanto que justiça bebe de bases que são de moral e ética. Eu acho que bebe totalmente. Eu acho que a justiça seria um julgamento em cima de um conceito moral, vamos dizer. São as bases, né, que você tava falando antes. Talvez. Mas a própria questão moral é uma coisa que ela não é tão bem resolvida assim em termos do que vem primeiro, as normas sociais ou uma questão do indivíduo já nascer com uma estrutura cognitiva de entender o que é moralmente aceitável ou não. Eu acho que essa é uma discussão nas ciências sociais muito acalorada. Se você precisa da organização social para definir o que é moral, e a moral só é definida depois que você tem uma organização social, ou se o indivíduo ele já começa a nascer com determinadas estruturas cognitivas que ele mesmo já sabe alguns limites ou não, independente de estar numa estrutura social. Eu acho que isso é uma questão muito, muito difícil de se estabelecer, porque toda criança que nasce, ela nasce pelo menos do ventre de uma mãe, vamos dizer assim, se a mãe morreu, pelo menos a criança vai ser criada por alguém, né? Mas minimamente, muitas vezes a criança é criada pelo menos pela mãe.
e aí a própria interação dessa criança com a mãe já vai ajudando a criar essas estruturas cognitivas na criança. A criança já vai desenvolvendo essas estruturas cognitivas. Então é difícil de você falar se o moral ele depende do social ou não, né? Eu acho que ele depende da interação humana, mas ele não precisa necessariamente discutir em preto no branco sobre o caráter moral. Então a mãe não precisa virar para a criança e falar moral é isso. E você pode isso, você não pode isso. Acho que isso é um processo que vai acontecendo naturalmente. Quando a criança tenta fazer alguma coisa, vai pôr o dedo na tomada, e a mãe fala, não põe o dedo aí porque é perigoso, já começa a criar algum sentido de moral no sentido, eu não posso infligir dor a alguma coisa, a alguém, nem que seja a mim mesmo, é o que minha mãe está passando. Então eu acho que é difícil estabelecer o que vem antes e o que vem depois. Mas é curioso você pensar sobre como são latentes esses padrões morais. E aí tem uma questão política disso, que é se hoje os padrões morais que a gente tem na nossa sociedade favorece alguém em detrimento de algum outro grupo social, né? É legal, talvez, nesse sentido, só para embasar a discussão nossa, Hobbes fala um pouco sobre isso com duas... Thomas Hobbes. Com duas definições. Uma que é o estado de natureza, que ele traz exatamente isso que seria anterior, que é quando o homem não estiver subjugado por critérios acordados, convenções, ele estaria num estado de natureza. Em que então matar para se alimentar nesse processo, se o homem matasse outro homem para se alimentar, não seria injusto, não haveria injustiça nesse ato. Se o homem fizesse o estupro, por exemplo, que é um ato de desejo carnal, ele não seria considerado injusto nesse estado de natureza. Só que esse estado de natureza ele requer o medo, ele é muito presente, né? O medo de você ser assassinado brutalmente, ele é totalmente presente no estado de natureza. Basta você encontrar alguém mais forte. Então, para que isso não aconteça, tem o segundo, que é o estado o contrato social. Então, como é que Hobbes faz parte dos contratualistas. Exatamente. Como é que o contrato social surge nesse processo para que haja garantias legais para que o mais fraco sobreviva e para que o estado de natureza não impere e as pessoas passem a ser, digamos que, doutrinadas a agir numa convenção coletiva. O Hobbes ele traz o ponto de que os seres humanos, para se proteger desse estado de natureza que seria um estado de alerta constante, de perigo constante, ele renuncia a uma determinada parcela da sua liberdade, que seria fazer o que quer, em nome de um contrato social que proteja a vida do cidadão, que proteja ele mesmo. É isso então, mesmo. Um pouco... Só que aí tem um ponto, né? Porque ao longo da história a gente vê casos e casos. Então, no sistema democrático, né? Num Estado democrático, talvez você consiga ver o que está mais próximo do que hoje a gente considera, pelo menos aqui, né? Falando de sociedade brasileira, o que para a gente é certo e errado, né? Se a gente considera, por exemplo, os estados totalitaristas, todos os estados fascistas, né? Ali também tinha esse mesmo movimento, só que com um filtro de valores completamente diferente, né? Então, o perigo de se viver... Porque, assim, na verdade, embora o Hobbes fale do contrato social, isso até, como a gente vive nesse estado de democracia, nos parece, de fato, um estado que nos traz tranquilidade, né? Mas num estado totalitarista, esse mesmo contrato social causa, né, o medo, o pavor de uma raça inteira que é exterminada em nome de um ideal, em nome de um padrão, né? Sim. O quanto a gente também, nessas alternativas utilitaristas, esses aparatos que a gente cria, o quanto existe viés, de fato, né? Sim. Porque, no final das contas, a gente vive a ilusão de que vive sob uma neutralidade, sobre, de fato, num estado de equidade. Mas, assim, e o quanto isso é circunstancial, porque aí eu acho que entra no que o Rafa mencionou, da questão de ética ou moral. O Emílio Terron, que é um filósofo, um amigo meu, gosta muito de comentar essa história de como é que, o apedrejamento que acontece em Teherã, por exemplo, nós brasileiros, se alguém for apedrejado em praça pública aqui no Brasil, isso é totalmente absurdo e ilegítimo. Como é que isso, quando a gente transporta, você estiver viajando para o Teherã e algum homem ou mulher sendo apedrejado em praça pública por sei lá, estupro, por exemplo, homem sendo apedrejado por estupro,
como é que isso lá é legitimado por um moros, por um costume social que permite que as pessoas façam isso. Então, como é que isso é balizado? Quando a gente olha, nós ocidentais aqui, olhamos para isso e falamos, nossa, que absurdo, que pessoas completamente presas no tempo, boçais e tudo mais. Mas como é que isso lá faz parte de valores do moros, do costume do local, e aquilo lá é justo lá dentro e é injusto aqui? E se a justiça, se há uma justiça lá e há uma justiça aqui, como é que o conceito deixa de ser universal e passa a ser muito dependente do contexto. Por isso que eu acho que volta, que ele tem que Cultural. o conceito tem que extrapolar para um nível de virtude moral. Porque se o conceito é um lá e outro aqui, há necessidade de se ter algo maior do que isso. Mas será que mesmo a virtude moral não pode ser questionada dentro desse padrão? Pode, porque você tem uma hierarquia de valores, Sim. né? Então, o que vem primeiro? O valor liberdade, o valor vida. Ou vida ou liberdade. E isso vai depender totalmente da sua experiência de vida e do contexto que você vive, para você dar esse valor. Tava lembrando aqui, vocês já viram esse filme do A Onda? Die Welle. Die É o Welle. alemão, né? Eu É não um vi, filme- não. Expliquei um pouquinho. É um filme muito legal que é um professor de uma escola. Eu tenho uma memória muito ruim para filme, tá? Então eu não sei não lembro de muitos detalhes, mas ele é professor de uma escola, se não me engano, na Alemanha, uma escola de ensino médio, e ele começa a ensinar, ele recebe a cadeira para falar sobre totalitarismo, para falar sobre experiências totalitárias, e ele vai falar um pouco sobre isso para os alunos. E aí ele acaba criando um movimento, ele acaba estimulando os alunos a viver como se fosse sobre um regime totalitário, em que ele começa a impor certos limites. Então, assim, os alunos não podem, quando vão levantar, quando vão perguntar alguma coisa, tem que levantar para perguntar. Quando vão comentar, tem que levantar a mão, ficar de pé para falar, esperar os outros falarem. Ele começa a colocar certos limites, não pode chegar atrasado na aula. Ele vai criando alguns limites para a conduta. E aí ele começa a estimular que os alunos se sintam parte de um grupo que pensa em comum, que tem valores em comum. E aí começa um movimento, como se fosse uma onda realmente, das coisas fugirem do controle. Os alunos eles começam a excluir as pessoas que não estão nessa sala. Então, tem novos alunos querendo entrar na sala para esse tipo para assistir essa matéria. Não, porque você não é do movimento, não sei o quê. Os outsiders. Se tem alguém que começa a questionar alguma postura do professor, não questiona, porque esse é um movimento da onda. E aí, aí as coisas vão fugindo do controle, começa a acontecer casos de apedrejamento, uma série de coisas. Mas o que é interessante é que, assim, as pessoas que estão dentro desse movimento, elas se sentem muito bem. Então, você tem o depoimento dos alunos que estão dentro do movimento que fala assim, pela primeira vez eu vi um propósito para a minha vida, pela primeira vez eu me senti parte de um grupo, pela primeira vez eu me senti batalhando e com uma identidade comum. E aí, ao mesmo tempo que você tem todo esse ganho do contrato social, de estarem todos se sentindo parte de um grupo, se sentindo plenamente, o seu pleno potencial, ao mesmo tempo isso está criando um movimento de exclusão de outras pessoas e até de casos de polícia, de apedrejamento, de ojeriza, enfim. E aí é um filme muito interessante porque eu acho que ele ajuda a contextualizar um pouco como todas essas questões de justiça, de moral, depende um pouco do contexto dos atores sociais que a gente está ali falando. Então, acho que talvez o tema ele nos ajude, fomente o nosso aumento, né? Iluminar um pouco a nossa consciência e diminuir um pouco os nossos filtros de julgamento. No final das contas é isso, né? Porque se você consegue transpor, né? Você consegue transcender os filtros, todos esses aparatos que existem e aí vem Sócrates, que era o cara que questionava até o fim, né? Então, assim, existe o certo, mas desconfie do certo e vá até o fim, né? No final das contas, ele usava até um conceito que eu não vou lembrar agora, mas que ele falava que no final das contas a explicação vinha pelo divino, que você
ao questionar, você vai questionando, você chega até o ponto em que não há explicação, não há razão que se sustente, né? E existe uma explicação divina para isso, né? Então, assim, tirando um pouco desse aspecto divino, o quanto a gente consegue entrar nesses, e a gente já falou bastante disso, que a gente falou da empatia, e talvez conseguir navegar e chegar numa coisa bacana do que é justiça, termos práticos, seria de fato transcender todos e quaisquer valores para a gente conseguir enxergar talvez o porquê daquele comportamento, né? Eu acho super difícil, assim, na verdade, né? A gente transgredir não, mas transcender isso, o valor de justiça. Porque, assim, talvez, não sei, eu tô com a visão de que justiça é alguma coisa derivada já de moral, né? É uma coisa mais complexa e deriva da moral. Por que eu tô falando isso? Porque a justiça, por exemplo, a moral, ela pode existir dentro de um indivíduo sozinho, isolado no meio do nada. A gente vê isso lá na Natureza Selvagem. É que o cara, ele tem No filme, né? Isso, no filme. Que ele passa por um complexo ali, uma vivência que é extremamente complexa. Sim. Mas ele não precisa estar se relacionando. Ele está se relacionando, na verdade, com as memórias dele e está ressignificando aquilo, né? Não existe uma troca. Mas a justiça, talvez naquele momento não existe. Na verdade, existe uma relação, né? Só que a relação consigo mesmo. E com a natureza, né? Isso. Talvez ele esteja próximo ao estado de natureza. Sim, porque ele está ali numa dimensão extremamente quase irracional, né? Do tipo, estou vivendo, né? Estou sobrevivendo. Mas ali não existe o questionamento de justiça. E a justiça, ela é derivada realmente de um relacionamento e ela depende da cultura. Né? Não sei, talvez seja alguma coisa assim. Ela é materializada, talvez, nisso. Deixa eu trazer um ponto aqui. E aí, nesse ponto, deixa eu só fechar essa ideia. E aí, nesse ponto, pra mim, fica muito complicado da gente tentar chegar numa definição pura, né, mais purista, assim. Chegar no gabarito da justiça. Eu acho que a gente não é o propósito. Não, mas seria mais fácil. Nunca vai chegar. Talvez seria mais fácil a gente fazer isso com algum termo que não seja tão derivado, porque na moral talvez a gente consiga até chegar em coisas mais amplas, que contemplem várias culturas, várias nações. Mas talvez para a justiça é uma coisa que depende tanto da questão cultural, tá tão enraizado com o que é de fato justo em Teherã e o que é de fato justo no Brasil, mas aí fica super difícil. Tem uma questão que acho que o Thiago tocou de leve, né, nisso que a gente estava falando de justiça, que é a aplicação prática da justiça, né? Então, tá bom, então o que é a aplicação prática da justiça, né? Aí eu perguntei aqui no chat que o pessoal está participando, o que vocês entendem como justiça, né? Aí a Sabrina Quaresma trouxe um ponto assim: para mim, justiça é a solução de conflitos da melhor forma possível, restabelecendo o status quo. Então, é uma visão de advogado, hein? Ó. A Sabrina é advogada. Estabelecendo o status quo. Aí tem uma questão importante aqui de justiça como solução de conflitos, né? Eu acho que destaca essa questão de você usar o conceito de justiça para pensar na solução de conflitos, mas ela traz a questão do restabelecer o status quo, né? Que por hora, assim, sei lá, o que seria restabelecer esse status quo pode ter uma conotação positiva como uma conotação negativa de você também não sair do lugar, né? No estado totalitarista, por exemplo, restabelecer o status quo não seria uma questão muito interessante. Seria os dominadores. Eu acho que talvez, então, nesse ponto, a justiça ela não estaria alavancando para uma nova etapa, né? Se a gente volta para o status quo, que significa a gente manter, então, a condição de vida, né? Aquela condição baseline, a gente não tem uma mudança de um estado para o outro. Porque aí você tem uma evolução, teoricamente você tem uma série de aprendizados que são incorporados na sociedade com base numa resolução de conflitos via justiça, vamos dizer assim. Tem um outro professor que tem um curso muito legal, inclusive sempre quando falam de justiça muita gente fala dele, eu tô colocando aqui na tela, que é o Michael Sandel. Michael Sandel, ele tem, acho que é o curso mais famoso de Harvard, é esse curso dele sobre justiça. É um curso que todas as aulas elas estão online, né? Esse daqui é o site em inglês dele, mas se a gente entrar no Veduca, tem as aulas em português. No iTunes tem em português, no EDX também tem em português. E ele faz um curso muito bom sobre justiça. Inclusive, ele lançou um livro que chama Justiça também, tem aqui no Brasil. Ele até veio recentemente no Brasil para falar sobre isso. E teve até um bate-boca com alguma personalidade política. Mas o Sandel, o curso dele, o mote do curso dele é assim: justiça. O que é o certo a se fazer, né? O que é certo a se fazer.
E aí é uma outra tentativa de você aplicar a justiça na prática, né? Você pensar no conceito para sua tomada de decisão. O que é certo, né? O que é certo de se fazer. E aí, ao longo do curso, acho que vale muito a pena. O pessoal, quando a gente fala sempre dos inquietos, sempre pede para a gente trazer algumas referências, né? Então a gente está tentando cada vez mais incorporar algumas referências aqui. Eu acho que esse curso é um curso muito legal de fazer. Acho que, não me engano, são 12 aulas. E ele traz algumas provocações muito, muito interessantes. Ele traz um caso, por exemplo, de um... Imagina que você é um motorista de uma locomotiva. E essa locomotiva está se deslocando em alta velocidade e você percebe que seu freio parou de funcionar. E você avista que logo na frente tem um monte de pessoas atravessando a linha férrea e provavelmente você vai colidir com elas. Você não sabe se você vai matar, se vai ferir, quantos você vai matar, quantos você vai ferir, mas tem um monte de pessoas ali. Seu freio não funciona. A única solução que você vê é ali perto de onde vai colidir com as pessoas tem uma linha tangencial, assim. E você pode tentar jogar o seu vagão para lá. Só que se você jogar o seu vagão para lá, você vai com certeza atropelar um cara que está trabalhando ali na linha férrea. O que é o certo a se fazer nesse caso? O que é o certo? Ele traz essa provocação. O que é o certo, Rafa? O que você faria nesse caso? 1 ou 3? Então, é complexo, né? Mas eu tenho uma resposta direta para isso. Eu acho que é baseado, de repente, no modelo cognitivo e tal, sei lá o que, você tem que encontrar o que seria mais certo do seu ponto de vista. E aí o que seria certo do seu ponto de vista poderia ser horrível para a família de com cada certeza, uma das pessoas. mas no meu caso, por exemplo, seria pegar as 10 pessoas. Que elas estão fazendo alguma coisa que, teoricamente, para mim, não era devido. E elas sabiam do risco que elas poderiam estar fazendo. O outro está trabalhando, ele sabia que ele ali não iria ser atropelado. Instintivamente eu falaria 1, por exemplo. Isso, mas assim... Mas tem uma explicação coerente, né? Tem, é muito legal. E com certeza a explicação para pegar uma pessoa ao invés de 10 também vai ser extremamente coerente. Sim. Né? Depende muito de uma questão de... Sim, você vai impactar a as sua famílias, coerência, certo? né? É isso, com certeza. Eu queria trazer o teaser de ontem, que talvez a gente possa entrar... Porque a justiça é um tema muito amplo, né? A gente está falando de uma definição ampla, de conceito. Talvez o Até teaser... porque você pode ancorar na filosofia, no direito, Exatamente, moral, exatamente. ética, né? Talvez o teaser de ontem ajude a gente a descer para uma outra especificidade de justiça, que talvez seja algo que a gente viva mais no cotidiano. Então ontem foi o seguinte, o teaser. Justiça é a disposição da alma de dar a cada um o que é seu, na medida de seus méritos, não se apropriando de nada mais e nada menos daquilo que lhe é devido. Então isso acho que a gente consegue entrar numa outra esfera da justiça, que talvez seja cotidiana à grande maioria das pessoas, que é o que é justo com você, o que é justo com o outro, o que é justiça nas pequenas ações cotidianas, nos combinados, nos reconhecimentos, nos fracassos, nos méritos, em tudo que as pessoas merecem receber e não recebem. E eu queria trazer esse ponto aqui de discussão, mais micro do critério de justiça, mas que é tão latente no dia a dia de todo mundo. Qual é a pergunta, então, por trás? A pergunta não. Aqui você pode ler na íntegra de novo. Vamos lá de novo. Bacana, Justiça é a disposição da alma de dar a cada um o que é seu, na medida de seus méritos, não se apropriando de nada mais e nada menos daquilo que lhe é devido. Que vou falar agora da perspectiva mundo corporativo, e desculpem aos que não pertencem a esse universo, e vou tentar, vocês me ajudam a tentar transpor. Para cada um dos mundos, né? Embora eu acho definição incrível, né? Fantástica. Se ela conseguisse de fato ser concretizada, né, de maneira plena, talvez a gente chegasse no estado ideal. Muito menos incoerências. Muito menos incoerências. No mundo corporativo, a gente, o que a gente acaba fazendo, no final das contas? Criando mais códigos, além de outros códigos que vêm de uma macroestrutura, né? Além do, por exemplo, Código Civil, você vai ter lá o seu código de ética, vai ter o seu código de conduta lá dentro, que tem regras estabelecidas, que para você pode ser ou não certo, mas existe lá um combinado. O que eu sinto, né? E aí a gente pode conectar com o primeiro exemplo que você trouxe do anel. Eu acho que nos momentos em que as pessoas têm a possibilidade, e isso é uma leitura totalmente minha, tá? De usar o anel e elas conseguirem, de fato,
né, andar pela brecha ou, né, achar uma lacuna em alguma regra para serem beneficiadas, no geral, eu sinto que há... Por isso que é uma discussão, né? O ser, ele é bom ou ele é mau? Né? É a velha e boa discussão. Que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então, não sei, que depois a gente vai... Eu quero até trazer um outro exemplo. Mas eu sinto isso, né? Eu falei, eu acho que eu proferi essa semana essa frase, trazer para todo mundo. Eu falei assim, eu acho que de fato existem seres que são essencialmente bons e outros que são essencialmente maus. E esses que são maus, eles vão achar sempre a lacuna e a brecha no código, no sistema, para conseguir que de é alguma forma se invisibilidade naquele beneficiar. momento, né? A sensação de... Que eu já acho que pode ser situacional, não tão totalis... Se é uma condição inerente inata, né? Se é bem ou mal. Eu também não quero... Isso não é conclusivo, pelo contrário, mas eu vario sempre, né? Tem horas que eu falo, não é possível, né? Existe... Esse infernalzinho. Eu acho que do ponto de vista começa falando do que é uma situação que é a alma, né? Parece que é uma escolha da alma permitir que seja justo ou não. Desse ponto de vista eu discordo. Na verdade, eu acho que não depende da alma, né? Porque parece que é uma escolha individual, né? Tipo, a minha alma decidiu que eu vou ser justo e eu vou ter direito à justiça. Uma coisa que você disse que você não controla o seu destino, né? Isso. Eu acho que, na verdade, é muito mais uma questão de relacionamento e como é interpretado naquele momento do convívio, né? Então, a justiça, ela não depende puramente do indivíduo que está sofrendo o ato de ser justo, de sofrer a justiça ou a injustiça. Isso é uma visão minha também. Mas aqui na perspectiva da frase é o contrário, é você possibilitando que a justiça seja aplicada. Quer ver? Lê de novo. Vou ler de novo. Vou ler de novo, pra você ver. Deixa eu só fazer uma correção aqui em tempo. A Sabrina me corrigiu que o nome do livro do Michael Sandel em português ficou traduzido como Justiça, o que é fazer a coisa certa. Legal, obrigado. Aqui a perspectiva não é quem está recebendo o ato justo, é de quem está aplicando. Justiça é a disposição da alma de dar a cada um o que é seu, na medida de seus méritos, não se apropriando de nada mais e nada menos daquilo que lhe é devido. A interpretação que eu fiz foi, a minha alma ela pode permitir me fazer justo ou não. Coisa diferente. Mas eu entendi que a sua leitura foi, a minha alma pode fazer a justiça pro Bidóia ou não. Mas eu acho que ambas podem ser pensadas, talvez a mais fácil de compreender talvez seja essa, né? Da minha alma permitindo a do outro. Mas eu fiz essa outra leitura. Então, eu acho que realmente vai muito mais pelo lado de que é uma situação, então não depende de um indivíduo permitir que o outro tenha acesso à justiça ou não. Né? Não sei. Eu peguei um pouco... Eu fiz uma primeira leitura, eu fiz uma leitura parecida com a que o Bruno fez, né? De você olhar e falar assim, como você pode promover a justiça, né? No caso de você dar o que é justo para quem merece aquilo que é justo. E aí eu faço um paralelo com uma questão muito básica de direitos e deveres. Inclusive, a gente até escreveu já um texto sobre isso no blog, né? Quem acessar lá o Inquietos, o blog dos Inquietos tem esse texto aqui, entre direitos e deveres. E nesse texto a gente discutiu um pouco, né? E agora acho que também cabe discutir, assim... Hoje a gente também consegue falar muitas vezes sobre o direito, né? Eu mereço tal coisa, eu quero tal coisa, porque eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, fulano tem direito a isso, fulano tem direito àquilo. E aí eu acho que se perde um pouco nesse embate aquilo que também retoma o ponto do indivíduo de falar assim, o que eu estou disposto a dar para o mundo, né? O que eu estou disposto a fazer em prol da sociedade, ao invés de falar só o que eu tenho direito, né? Então eu vejo muito isso acontecendo nas nossas pequenas ações cotidianas, né? É muito comum a gente às vezes tá cobrando, e eu acho que talvez seja uma postura que esteja muito, muito arraigada na nossa sociedade, de sempre querer o melhor e de cobrar o melhor. Né? Então falar, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, assim, o que eu estou disposto a dar? Né? E aí, pega um caso que está acontecendo recentemente, a questão da falta de água no sistema Cantareira. Para mim é latente dessa discussão. Tem se discutido muito assim, a água está acabando porque vai acontecer racionamento, as pessoas precisam ter água. Também acho justo, eu acho que é um problema de saúde pública, né? A gente precisa do acesso à água para a vida. Sim. Só que assim, e aí cabe a reflexão, o que eu estou fazendo para melhorar essa condição? O que eu estou fazendo para
por exemplo, para minimizar os efeitos, já que não está chovendo no sistema Cantareira, já que a gente tem um problema e a gente sabe que tem esse problema, o que eu estou disposto a abrir mão da minha rotina? O que eu estou disposto a fazer em prol de alguma coisa que vai me beneficiar também? Ao invés de eu só cobrar o que eu tenho direito à água, e eu não é direito ter racionamento, foi um mau planejamento, e aí tem uma série de discussão. É assim, o que eu estou disposto a fazer para melhorar essa situação? Quantas vezes você ainda não está andando na rua e você vê gente lavando calçada com mangueira, lavando o carro com mangueira? Eu concordo, mas eu acho que entra num critério aí que é o seguinte: quando a gente fala em aparato legal e convenção e tudo mais, e a gente tem a Constituição, Declaração do Direito dos Homens e tudo mais, a gente tem ali questões que foram combinadas por um órgão, por representatividade da sociedade. Ou seja, a Constituição nossa eram representantes legais do povo que foram lá e definiram certas normas de convivência. Certo. Vamos simular uma coisa aqui que eu acho que é algo que incomoda muita gente, que são as pequenas injustiças do dia a dia. Certo. Bruno Junqueira, secretário de Obras do Estado de São Paulo. Bidóia é alguém do povo que necessita de uma casa. Você chega para mim e fala: Bruno, eu preciso de uma casa, eu tô sem moradia. Eu falo para você: Bidóia, sinto muito, mas esse ano a gente não tem verba mais para conceder a casa para você. Não tem casa para você e para ninguém. Isso foi feito hoje, na terça-feira. Amanhã encontro o Rafa. Pô, Rafa, tudo bem? Como é que vai? Quanto tempo? Aquela época lá que a gente estudava junto no colégio e eu tô aqui, você. A Rafa fala: pô, Bruno, cara, infelizmente eu não fui tão bem sucedido quanto você e eu tô nessa situação que você tá vendo. E aí eu tô precisando de uma casa, eu tô sem moradia, tô numa situação ruim. Eu falo pro Rafa: pô, Rafa, cara, eu vou te arrumar uma casa. Tem uma casa ali na rua Medeiros de Albuquerque, próxima de Educartes. Uma casa humilde e tal, mas eu acho que vai te agradar. E aí entra o Thiago e vê essa situação, e aí o Thiago é uma pessoa que te conhece e fala pra você: pô, Bidóia, ontem o Bruno falou pra você que não teria casa pra ninguém, e hoje ele falou com o Rafa. E aí eu lembro de uma frase que não é de Platão, não é de Hobbes, não é de ninguém, mas é do saber popular, que é: para os amigos tudo, para os demais o regulamento. Então, eu acho que esse combinado que a gente acabou de simular aqui, que ele foi rompido, houve uma quebra do contrato que foi acordado, e aí a gente está extrapolando de um exemplo pequeno, mas a gente pode tomar a Constituição Federal como algo que rege o convívio entre as pessoas. A partir do momento que isso é quebrado, e a gente vive isso no dia a dia, isso é muito presente. Eu dei esse exemplo da casa, mas pode ser com o exemplo de cada um. Eu tenho certeza que cada um que vai ter um exemplo para trazer em relação a isso. Como é que isso traz para a gente um critério de injustiça? Como é que a gente se sente injustiçado quando esse tipo de coisa acontece? Então, e aí eu acho interessante porque pode trazer para a roda uma discussão que também ela é bem recorrente quando se fala disso, que são traços culturais daquela sociedade em questão, né? E quando você vai estudar, por exemplo, você tem a oportunidade de estudar política comparada, você tem muitos teóricos que falam que do nosso traço corruptivo, que ele nasce desde a Constituição ali, né, lá no início da sociedade brasileira, a gente carrega esse traço de corrupção. E o quanto, né, que essa frase, por exemplo, cabe para um brasileiro e o quanto ela caberia, por exemplo, para um alemão ou para um americano. Entende? Então, porque é uma provocação que a gente tem que se fazer constantemente. Né? O quanto, por isso que me incomoda muito a postura de grande parcela da população que fala muito sobre a questão da corrupção num estado num estado comum, não num estado extremo. Por isso que eu volto a fazer de novo a provocação. Eu já fiz algumas vezes aqui, inclusive daquela última vez que foi da empatia, a gente teve uma longa discussão, que então como que a gente consegue ser de fato? Porque assim, me parece, para transcender e você chegar num estado mais puro, no gabarito do que seria a justiça, é conseguir transcender de tudo, de todos os filtros, de todos os valores que se estabelecem, né? E aí volto a fazer de novo a pergunta, porque assim, nesse estado natural é muito fácil falar e fazer o julgamento sobre um comportamento, né, de corrupção. E o quanto a gente, no dia a dia, a gente quer facilidades. Mas né, não, não houve. Aí que eu queria trazer aqui, esse exemplo que foi banal, foi simples, mas não houve corrupção aqui. O que houve foi uma tremenda injustiça. Por quê?
Para ele, que é um... Depende, né? Se a gente amarrasse a um aparato, poderia ser. É que depende do conceito. Tô falando, né? não houve ganho. Vamos pensar corrupção como um ganho monetário de alguém. Não houve um ganho por quem estava falando. Eu que estava representando o secretário de obra nessa conversa, não houve um ganho para mim. Eu não me beneficiei financeiramente com isso. Mas houve uma corrupção no sentido que você corrompeu um sentido um combinado. Eu acho que não precisa estressar tanto o conceito de corrupção, mas enfim, né, o quanto a gente consegue fazer. E até vocês querem, porque na verdade, depois eu dou um outro exemplo. Não, eu tenho um ponto, o último tema, né, que a gente trouxe, inclusive, foi relações de poder, né? Então, quanto, na verdade, para você ser justo ou injusto, você pode, inclusive, usar a ferramenta de poder para facilitar. Você falou... No seu exemplo, você usou o seu poder, né? Eu acho que, na verdade, isso acontece em todos os momentos que a gente está trabalhando em justiça. Uma pessoa que talvez tenha um poder maior do que uma outra pessoa, ela pode se dar mais ao direito, digamos assim, ela tem mais facilidade de exercer uma justiça ou não. Ela pode, inclusive, falar assim, eu tenho poder suficiente para não ser justo. E não vão me questionar em relação a isso. Que, inclusive, eu acho que em algumas situações a gente acaba convivendo bastante com isso dentro das esferas de trabalho, dentro de lugares onde a gente sabe que existe uma hierarquia mais pré-determinada. Né? Que é a velha história, né? Existe pequeno roubo e grande roubo, no final das contas é roubo, né? A unidade é a mesma. O quanto um comportamento pequeno, né? De você atropelar um processo, porque você conhece a pessoa, você vai pular 2 caixinhas do processo, vai diminuir, ao invés de ter alguma coisa que você quer em 1 semana, você vai ter em 3 dias. É um comportamento, né? Assim, é corrupção. E não muda em absolutamente nada de uma esfera ali de um poder estatal e tal, né? Mas aqui eu queria trazer com esse exemplo básico que eu trouxe, trazer a provocação que trouxe da frase. Será que essa alma desse cara que eu estava representando aqui, ele tinha predisposição em dar a cada um o que é seu, o que é devido, o que é meritocrático, nada além, nada mais? É difícil julgar, né? Porque, por exemplo, no próprio exemplo você falou assim, Rafa, a gente estudou junto, eu te conheci. Teoricamente você tomou a decisão ali com base nos elementos que você tinha. Às vezes você encaixou a história do Rafa no sentido, putz, o Rafa é um cara que estudou comigo, que sempre batalhou a vida inteira, mas que a vida não deu oportunidades para ele suficiente para que ele crescesse o quanto ele merecesse. Por isso eu que estou imbuído de um poder aqui, eu vou dar a oportunidade que o Rafa não teve. E aí, por isso que eu dei a casa para ele. Porque eu sei que a hora que ele tiver um teto para morar, sei lá, ele vai conseguir um emprego melhor, vai conseguir estudar mais. Tá perfeito. Mas foi justo com você? Coloca você em perspectiva. Não foi justo. Mas você deu a ele o que ele merecia. Sim. Inclusive, nos critérios de justiça dele, talvez ele fale assim, não é justo eu seguir com um protocolo sabendo que aquela pessoa ali precisa porque eu conheço a história dela. Então, assim, de repente, pra você, naquele... É muito louco, né? Porque a gente começa a subverter, tipo, o que é o critério de justiça. Mas, desse ponto de vista, pode ser extremamente pessoal. Se você olha o fato per se, você foi injusto. Porém, se você olha o contexto que ele está inserido, você pode ter sido justo. Porque se você entende justiça como você dá aquilo para aqueles que merecem... Mas aí que tá. Você pode ter dado não pode ser justiça. Aí eu vou ter que lembrar de 2 coisas aqui. Não pode ser um critério da universalidade, que é faça de tal maneira que essas ações possam ser universalizáveis. E 2, eu preciso lembrar Cristo, um dos 10 mandamentos, que é amar ao próximo, e esse próximo entenda qualquer um. Legal, eu ia trazer isso, legal. Que a gente falou, né? Será que a gente precisa do aparato para a gente conseguir fazer justiça concreta? Né? E aí eu fiquei pensando, parece que sempre as nossas discussões desembocam para um valor que é universal, que é o amor. Né? O quanto quando a gente de fato ama, ou a gente tem compaixão pelo outro, a gente consegue transcender e exercer justiça independentemente de qualquer aparato. Né? Porque, de fato, é muito fácil. Mais uma vez, lembra que a gente falou? Ser justo muito fácil ser justo quando se ama. Que já foi uma discussão que a gente trouxe. É muito fácil ser porque quando se ama. Aí que tá, acho que é até maior que isso. Não há justiça no amor. Eu não faço porque eu sou justo, eu faço porque eu amo. Ou seja, esse exemplo que o Bidói diz, a justificativa que ele quis dar, é perfeito. Porque eu não dei a casa pra ele porque eu achei justa aquela situação. Era injusta, porque eu acabei de negar a casa. Eu não fiz isso por justiça, eu fiz por amor.
Que no caso era amizade de uma relação que cresceu lá atrás. É por isso que é tão difícil de entender os casos de que se aplica o aparato, né? Então se aplica a estrutura formal num determinado caso e, por exemplo, tem muitos casos, né, de pessoas que matam outras e a justificativa é o amor, né? Sim. Que é muito louco, é doentio. Exato, né? E aí quando você coloca diante do gabarito do aparato código concreto, isso aqui, né? Não bate, não cruza. Então, ele vai sofrer alguma sanção. E aí... É maluco, né? Porque se você pega pra ver, você tenta trazer um critério de objetividade, que seria a decisão, né? Teria que ser baseado numa objetividade, que é, não, se eu não posso dar acesso à casa a isso, não vou dar acesso à casa a isso. Mas você deixa isso ser preenchido pela sua subjetividade, que no caso é baseado no amor, amor que se manifesta na amizade. Sim. E aí você precisa dos aparatos objetivos, porque senão se você... Para universalizar. Senão você vai estar sempre tomando as decisões com base na sua subjetividade. Por isso que é tão perfeita a situação, que é esse mandamento que é cristão, que é basicamente, mas vamos tratar Cristo como um filósofo, mais como uma figura religiosa, que é perfeito porque amar ao próximo como a si mesmo. O que ele quer dizer com isso? Havendo amor na relação, qualquer outro mandamento que vem após isso, ele é completamente desconsiderável. Não é necessário. Pois é, só que aí tem... Havendo amor, a gente para no primeiro mandamento. Mas aí tem as implicações políticas, vamos dizer assim, e práticas da sua manifestação do seu amor por ele. Vamos dizer que eu tivesse numa situação de vulnerabilidade social e por conta dessa decisão, sei lá, eu morri. Né? Não tinha um teto, não sei o que, passei fome, acabei morrendo. Você está dizendo que o seu amor por ele foi maior que o seu amor... Não, aí não teria essa diferença. Não tem. Se eu amar o próximo como a si mesmo, eu amaria você e ele da mesma forma. Amar ao próximo, nesse sentido, o próximo é qualquer um. Se eu encontrasse uma pessoa na rua que eu nunca vi na vida, a minha predisposição em dar essa casa na Medeiros de Albuquerque, do lado da Educartes, seria a mesma que eu fiz por ele, que eu conhecia lá no colégio. Tudo bem, mas aí quem viesse primeiro ia ganhar o benefício. Não, porque se você tivesse um benefício, você amasse todos como você ama a ti mesmo... Você tá encostado igual a minha tia. E se eu não souber ler? Mas tem que ser argumento. Minha tia então, todas as alternativas pra ela. Aí ela falou assim, eu vou deixar meu primo falou assim, eu vou deixar um bilhete na porta. Aí o cara falou, se eu não souber ler, como é que eu faço? Eu simpatizei com a sua tia, também é. Já que você quer pegar um argumento, você tem que ser só um argumento. A Gigi, a tia dele. Gostei da tia Gigi. Saudosa tia Donana. Saudosa tia Donana. Mas, isso é interessante pensar nisso, porque quando a gente vê todas as iniciativas, e hoje isso tá, né, assim, tá... Pulsante, que é tema de diversidade, e as organizações querem falar de diversidade, de organizações, e aí pode estender, né, vai além das corporações. Então, assim, organizações outras que querem trazer um ambiente mais humano. No final das contas, sempre quando eu vejo aquelas tentativas de regras, de lembretes, de sensibilidade, sabe assim, elementos de sensibilização, no final das contas dá vontade de pegar tudo, jogar no lixo e falar assim, então, você só precisa amar. É isso. Tão simples quanto. Se você tivesse desenvolvido a compaixão, você não precisaria tentar universalizar. Mas aí que tá, olha que incrível. É que o mundo não é tão romântico. No final das contas, o que é a moral, o que é a ética, o que é a justiça? É uma imitação do amor. Porque se houvesse amor, não precisava haver justiça, não precisava haver ética. É uma imitação, é uma virtude que imita o amor. Então, é tipo assim, faça como se amasse. Já que não ama, faça como se amasse. É isso. E as coisas acontecem. E é totalmente corrompida, né? Na verdade, a justiça ela não existe na maioria das vezes porque... Não sei, parece que o ser humano ele não está predisposto a ser justo e nem amoroso. Mas aí por isso que vem a discussão, que o Abdá colocou, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então o cara não ama porque a sociedade não fez ele amar, ou entende? Ou então, né, aí quando você começa a trazer o amor nesse ponto de vista, também tem que tomar cuidado para o amor não ser sempre visto como uma coisa positiva. Porque pode ter o amor negativo a ponto de você tomar uma atitude como um crime passional, que o Thiago trouxe. Mas esse amor, eu acho que ele está mais estruturado, né? Ele está mais alicerçado
interessado na coisa do... É o amor que garante o bem-estar coletivo. Então, é mais uma premissa, né? Mais um elemento que você põe na equação. Mas aí, se você tentar universalizar essa equação, você já ferrou com a possibilidade dela existir. Assim, pode ser que eu não ame todos iguais, né? Então, pode ser que eu ame alguém mais do que o outro. E ainda assim, eu vou cair no fato da injustiça. Porque eu vou favorecer alguém além do outro. Não, mas por isso que o mandamento, por isso que o mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Deveria é o mesmo ser amor. todos iguais. É equalizado. Mas você quer trazer alguma coisa? Mas sendo seres humanos, animais, e eles são competitivos, eu acho difícil isso aí. Então. Eu quero trazer muito amor, assim. O filósofo Cristo tá aí. E a filósofa Gaia também, da Terra. Indo na linha de referência, trazer mais uma, que foi o... Vocês já assistiram Jogos Vorazes? Não. Não? O primeiro você assistiu? Tanto o primeiro quanto o segundo traz muito isso, assim, de uma maneira bem forte, né? Do que é justo, do que não é justo. E aí lá o recorte é o seguinte, né? Existe um mundo em que existe acho que é Capitólio, existe uma matriz, né? Um distrito maior e 12 outros distritos que são... Assim, seriam colônias dessa estrutura maior. Brasília, né? E outra... Cidade satélite. Saudosa Brasília! E de cada distrito, desses 12 distritos, existe um jogo anual que eles chamam de Hunger Games, que é, né, na tradução no português, Jogos Vorazes. E aí, para cada um desses distritos, eles sorteiam um menino e uma menina para que eles participem de um jogo em que eles entram dentro de um grande espaço, né? Então vamos fazer a analogia lá, Big Brother, como se eles entrassem ali num ambiente. E aí, qual que é o objetivo do jogo? Só um sobrevive. Então eles vão viver durante ali alguns dias. Um caçando o outro. No final eles não precisam nem caçar. Isso que é legal. Porque eles falam até lá no início. Você já tá contando o final do filme, não? Não vou estragar não, fica tranquilo. Porra. Eles dão... É bem sutil no início e eu vi que... E depois eu fiquei lembrando disso, ficou ecoando na minha cabeça. Que é assim, uma fala bem rápida que ele fala assim: inclusive, não precisem se preocupar, não precisem duelar, não precisem batalhar. Porque no final das contas, ela dá um monte de percentual, a máquina, né? Quem desenvolve o jogo. Porque fala, X% morre de desidratação, X% morre disso e daquilo. Então não precisem duelar. Ou seja, se ninguém duelasse, as pessoas morreriam do mesmo jeito. Naturalmente, sobreviveriam mais forte, enfim, ou mais sortudo, sei lá, o acaso. Ou mais né? adaptado. Ou mais adaptado. Traz várias teorias. Mas é legal de ver, porque, lógico, né? Nessa história você tem o viés do personagem principal, então você automaticamente cria uma relação empática, que aí transcendendo e trazendo um pouco do que a gente acabou de discutir, você cria amor pelo personagem e logo você torce para que aquele personagem sobreviva, né? Em detrimento dos outros. Sim. E aí vem a pergunta, é justo isso? Por que não o outro sobreviver? Por que então esse personagem, né? E eu acho que eu já contei o final do filme dizendo isso, não? Não, mas eu só fico imaginando assim, a partir do momento que você só torce, você não está influenciando na possibilidade das pessoas sobreviverem ou não. O duro é se você fosse lá um dos presidentes lá do Capitólio lá, e você, a partir do momento que você torce, você começa a influenciar no jogo para aquela pessoa ser o campeão ou Nossa, eu vejo uma certa similaridade com o mundo real. Contexto. O real, talvez. A vida imita a arte. E aí, nesse ponto de vista, o seu amor por alguém pode fazer você cometer uma injustiça por alguém. Então, bom, você não vai estar amando todos iguais, aí você fez a... Né? Sim. Eu acho que no final das contas tem aquele grande critério que é passado de pai para filho, que é quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você está bem com a sua consciência, que eu acho que remete ao início do episódio, a história de Giges, né? Independente que a Giges, a vizinha dele. Queridíssima. Muito justa. Muito justa. Giges, muito justa. Será que ela conhece o anel de Giges? Conhece. Foi em homenagem, inclusive o nome foi em homenagem. Eu acho que no final do dia, justiça tem um pouco disso, né? De paz consigo mesmo, de estar consciente de que a escolha foi feita dentre várias possíveis, e aí as possibilidades de escolhas vão ser sempre tendem ao infinito.
ser coerente com seus próprios valores, né? Tá tranquilo. Já dizia né? o nosso amigo lá, o querido Marcelo Madarazzi, né? Que o travesseiro dele era o melhor termômetro dele, né? Falar, não tô nem um pouco preocupado. O travesseiro é o meu melhor termômetro. Se eu tô conseguindo dormir, tá tudo bem, né? Exatamente. Porque no final das contas, a gente está trazendo aqui mais um grande tema em que você... Né, quando você vai olhar em termos práticos, ele é um conceito muito amplo, Complexo. né, e complexo, e no final das contas a tradução tem que te trazer. Eu né, acho que tem te dar só vai ficando conforto substancialmente mais difícil essa consciência quando as suas decisões impactam muita gente. Né? Então, por exemplo, um juiz de direito, um desembargador, um procurador, que eu acho que de alguma forma que trabalha com essa questão mesmo do ordenamento, né, jurídico do país, a decisão acaba afetando muita gente. Né? Mas é interessante, porque até nesse momento, até nessa situação, existe a estrutura de júris, né? Que talvez seja assim... compartilhado, como né, que você aproxima essas pessoas empaticamente da história da pessoa e aí você compartilha a função de decisão pela justiça em mais de uma pessoa. E aí elas podem aproximar o mundo através da empatia. Né? É interessante, né? E acho que é para ficar mesmo com a pulga atrás da orelha, porque é aquilo de novo, né? O quanto de fato se manifesta em situações extremas, né? E, por exemplo, eu me considero uma pessoa extremamente humanizada, então, assim, tenho solidariedade pelo outro, mas, por exemplo, hoje mesmo, no trânsito, eu fui vítima de uma pessoa né, de um motociclista que, segundo ele, eu fechei, ou enfim, eu fiz alguma coisa que colocou provavelmente a vida dele ali em questão, e ele quase quebrou o meu vidro. E eu fiquei com muito medo e não consegui transcender nesse momento, né? Então, se eu pudesse... Aí me aproximei do estado selvagem do ser, né? Porque se eu pudesse, eu talvez tivesse resolvido ali na hora, entendeu? Então, o quanto, na situação extrema, a gente de fato consegue exercer... É ótimo exercer a justiça. Enfim, acho que é uma provocação importante para a gente também não se pôr no papel de... Né? É muito fácil o discurso num ambiente confortável. Né? Na situação extrema é que tá o desafio. Sentado aqui, a gente consegue discutir muito bem sobre a gente até tem... Por favor, passa lá pelo motoqueiro. Aliás, eu vou abdicar, porque nas atuais circunstâncias, no trânsito de São Paulo, seria muito perigoso. Se esse motoqueiro estiver em www.motocards.com/ao-vivo, meu amigo, então, né? Simula que você é frágil, entendeu? A bengala da justiça. Você pode... E traz o tema relações de poder, né, Rafa? Isso aqui, talvez, dentro do carro hoje, gerasse né? Mostraria quem tem a força em relação ao outro, é verdade. Tem fechar a conta? Em relação ao Vamos lá. É isso? Muito bom. Muito bem. Muito bem, gente. Vamos lá, lembrando sempre, né, que vocês acessem os nossos canais, né, a nossa página, fanpage primeiro nosso site, que o Maurício já colocou aí pra gente, então www.inquietos.com, o etos com H, e a nossa fanpage facebook.com/inquietos, com a mesma grafia. Acessa lá. Acessem, a gente sempre recebe, né, uma série de coisas, nem sempre pelos canais oficiais, mas pelas redes informais, e a gente sempre adora esse tipo de manifestação, porque pra gente é alimento para trazer para cá e, enfim, poder compartilhar com todo mundo. Eu acho que a gente podia deixar uma pergunta no ar aí, para depois a gente colocar até lá no site da Educards, né, pra gente... No Opine? No Opine, na seção de Opine, pra gente também pegar a percepção da galera sobre esse tema que a gente discutiu hoje, né? Legal, vamos fazer isso sim. Será que a gente podia deixar uma pergunta do que é justiça para você ou o que te torna justo? Acho bom. O que é justiça para você? Justiça para você. Vamos capturar um pouco do que as pessoas estão pensando na rede sobre esse tema. Então, acessando lá o site da Educards, né? Educards.com. Acho que uma outra coisa trazendo para o indivíduo, como a gente já estava falando um pouquinho antes, é o que te torna justo também, né? O que é justiça para você e o que te torna justo. Beleza, a gente pode fazer essa pergunta composta. Então, acesse o site da Educards.com na seção Opine e vamos capturar as percepções do pessoal sobre esse tema. E aí, no próximo episódio, a gente traz isso como substrato para a gente discutir o tema que a gente for discutir no próximo episódio. Quem tiver também sugestão de tema, escreve para a gente nas nossas redes sociais. É isso mesmo. Obrigado, valeu, gente. Obrigado, até o próximo. Até.